Oi pessoal, tudo bem? A professora Carol de volta de Química A. Vamos fazer os exercícios da aula 1. Espero que estejam todos bem, todos seguros em casa. Vamos lá. No exercício 1 é sobre o conteúdo de matéria em si. Eu falo lá. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar a matéria, corpo e objeto, e a partir daí definir esses três conceitos. Daí ele dá três afirmativas. Matéria, que seria o mármore, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Corpo, que ele assume que é o bloco retangular de mármore. Porção limitada da matéria, que por sua forma especial se presta a um determinado uso. E objeto, que ele assume que é a estátua de mármore, porção limitada da matéria. Então, ele quer saber se todas as três afirmativas estão corretas ou só algumas delas. Então, vamos lembrar, ó, matéria é tudo aquilo que é um conceito geral, mas realmente é bem isso. É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Como eu falei, qualquer coisa pode ser uma matéria. A partir da matéria, a gente pode produzir coisas. Então, o corpo seria como se fosse o produto bruto da matéria-prima, digamos assim. Então, no caso ali, minha matéria é o mármore, eu preciso fazer alguma coisa de mármore, e para fazer alguma coisa de mármore eu preciso de um bloco de mármore. Então, meu corpo é o bloco de mármore. E o que eu faço com esse corpo é o meu objeto que eu vou utilizar. Então, o que tem de errado aí, se é que tem alguma coisa de errado? Lá no corpo, ele fala que o corpo é a porção limitada da matéria, que por sua forma especial se presta a um determinado uso. A gente vai usar, assim, visto o produto final, tá, gente? A gente consegue usar um bloco retangular de mármore como alguma coisa útil, assim, sem ser de matéria-prima para fazer outras coisas? Não. É meio confuso, mas aos pouquinhos dá para entender. Quando a gente fala que se presta a um determinado uso, eu estou falando do objeto, beleza? O corpo vai ser só a porção limitada da matéria. Eu peguei uma porção de matéria, tem um bloco de mármore. Minha matéria é o mármore e eu tenho um bloco de mármore. Então, é uma porção limitada da matéria. O objeto vai ser, por exemplo, a estátua de mármore. Pensemos no ferro. Ferro é minha matéria. Se eu pego uma barra de ferro, eu tenho um corpo. E se eu faço um prego com esse ferro, eu tenho um objeto, que é o que eu vou utilizar em si. Beleza? Deu para entender? Então, a única afirmativa que está realmente correta... eu esqueci que eu tenho um marca-texto aqui. Então, a única afirmativa que está realmente correta é a alternativa 1. A afirmativa 1, que no caso nos dá a alternativa A como correta. No caso da 2 aqui, ela estaria correta se somente se ele tivesse definido só que é uma porção limitada da matéria. Tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui ainda, gente. E objeto estaria correto se ele tivesse esse trecho aqui junto com a afirmativa. Deu para entender? Vou tentar fazer todos os exercícios, eu espero que eu não me prolongue muito. Vamos lá para a próxima. Exercício 2, ele está falando sobre propriedades físicas e químicas da matéria. Então ele fala, julga os itens abaixo indicando aqueles que se referem a propriedades químicas da substância e aqueles que se referem a propriedades físicas da substância. Então vamos relembrar. Propriedade física é o que eu transformo minha substância, minha matéria, porém ela não deixa de ser quem ela é. Beleza? Então, a água sólida muda para água líquida, ela se transformou, foi uma mudança física, mas a essência dela de ser água não deixou de ser. Já a propriedade química é o contrário. Ele vai se transformar e vai deixar de ser quem ele era, ele vai se transformar em outra coisa. Então, vamos tentar ver aqui das alternativas. A glicose é um sólido branco. A glicose é um sólido branco.
Isso é uma propriedade o quê? Física ou química? Física, eu estou falando de algo que é da glicose, não estou falando que a glicose se transformou em CO2 e água, por exemplo, que é o que acontece no nosso metabolismo no corpo. Quando a gente tem a glicosinha, o nosso açúcar, para transformar em energia para o corpo, além da energia liberada, ele transforma a glicose em CO2 e água. Então aqui, quando ele fala que a glicose é um sólido branco, eu só estou falando de uma propriedade física da matéria. Não estou falando que ele se transformou em outra substância. O etanol entra em ebulição a 78,5 graus Celsius. Beleza, o etanol continua sendo etanol, então é uma propriedade física. Escrever com o mouse é horrível. Preciso uma mesinha de desenho. O éter etílico sofre combustão. O éter etílico sofre combustão. Depois que ele sofreu combustão, ele continua sendo éter? Não, ele vira CO2 e água. Toda combustão vira CO2 e água. Nossa, que meu que vai ficar lindo. Que quarta afirmativa. O sólido metálico é um sólido metálico, ótimo. O sódio metálico é um sólido mole e de baixo ponto de fusão. O sódio metálico é um sólido mole e de baixo ponto de fusão. Vocês nunca viram sólido... tá difícil. Vocês nunca viram sódio, né? Sódio é um metalzinho mesmo, por mais que ninguém acredite. Depois eu vou mostrar pra vocês, quando a gente for falar da tabela periódica. E ele é bem molinho, a gente consegue cortar ele com a faca. Então ele está falando uma propriedade que é do sódio, ele não deixa de ser sódio, então é uma propriedade física. O metabolismo do açúcar no corpo leva à produção de dióxido de carbono e água. Ó, que eu tinha falado lá na primeira afirmativa. Glicose é açúcar, tá, gente? Metabolismo do açúcar no corpo humano leva à produção de dióxido de carbono e água. Então é uma propriedade química, porque ele está fazendo a transformação da glicose. Beleza? Fechou? Então, física é quando ele não deixa de ser quem ele é, química é quando ele se transforma em outra coisa. Exercício 3 é lá dos estados físicos. Considere a tabela abaixo, que não é bem uma tabela, é uma tabela, mas não tem as linhas, cujos dados foram obtidos à pressão de uma atmosfera. Então, ele dá substância 1, ponto de fusão e ponto de ebulição, 2 e substância 2 e 3. Aqui. Vou ensinar uma dica para a gente descobrir. Ele quer saber sobre a pressão de uma atmosfera, que é a mesma pressão que ele está falando aqui, e temperatura de 25 graus Celsius. Então, uma informação importante para a gente. As substâncias 1, 2 e 3 apresentam-se respectivamente nos estados. Então, ele quer saber, a 25 graus Celsius, minha substância 1 vai apresentar sendo sólida, sendo líquida ou sendo gás. O que eu vou fazer? Eu vou ver entre os dois, antes do ponto de fusão, ele é o quê? Ele é sólido, certo? Depois que passa essa temperatura de ponto de fusão, ele vai ser líquido. Então aqui, era para ser um S, ficou um 5, porque, né? Tem como ser perfeito, as coisas não são perfeitas. Entre ponto de fusão e ebulição, a gente tem o líquido. E depois do ponto de ebulição, ele se transforma num gás. Só que ele quer a 25 graus Celsius. Vamos destacar bem esse 25 graus Celsius, tá, gente? Aperta lá. Então, vamos lá. A 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é maior ou menor que menos 94? Maior, né? É um número positivo. 25 graus Celsius é maior ou menor que 56? Menor. Então, meu 25 graus Celsius está nessa faixa aqui. Então, minha primeira substância... Nossa Senhora. Minha primeira substância vai ser o quê? Vai ser líquida. Então, a substância 1 vai ser líquida. Já descobrimos. Aí, vamos lá para a segunda. 25 graus Celsius maior ou menor que menos 38? Maior, porque aqui eu tenho um número negativo. E 25 graus Celsius maior ou menor que 357? Menor. Então, ele está nesse intervalo aqui entre as duas. Então, minha substância aqui também vai ser líquida.
de que eu tenho líquido aqui e aqui. Aí o último, 25 graus Celsius, é maior ou menor que mais 600? É menor que mais 600, bem menor, né? Então, minha substância está nessa faixa aqui. Misericórdia. Aos poucos eu consigo desenhar melhor. Ele está nessa faixa aqui. Então, minha substância... Opa! Minha substância vai ser sólida na minha substância 3, nessa faixa, ela vai ser sólida. Aos poucos eu prometo que eu vou aprimorando. Ai, gente, que tristeza. Vamos lá. Se tivesse 25 graus Celsius, por exemplo, a substância 1 aqui fosse negativa também, então minha substância seria gasosa, porque 25 graus Celsius seria uma temperatura maior. Então eu sempre uso isso. Antes de ponto de fusão ele é sólido, depois de ponto de fusão entre ponto de ebulição ele vai ser líquido, e depois do ponto de ebulição ele vai ser gás. Então eu vejo se a temperatura que ele deu, que a substância está, eu vejo em qual faixa que ele se encaixa. E daí eu vou saber se ele é sólido, líquido ou gás. Beleza? Então nossa substância aqui, a 1 é líquida, a 2 é líquida e a terceira é sólida. Tranquilo? Os exercícios. Eu já tô no 4, gente. Eu passei rápido que eu nem vi. Olha só. Exercício 4 ele fala: segundo a sequência de fenômenos, marque a alternativa que descreve corretamente. Então ele deu na... eu não coloquei as figuras. Lá na apostila de vocês tem o desenho, né? Então tem a água fervendo, que acho que era uma panela com água no fogão. O ferro fundido, que era também uma cumbuca de ferro super quente. O gelo seco voltando a CO2, né? Era como se fosse um gelinho saindo um vaporzinho. A água fervendo. A água fervendo é que tem o quê? Água líquida indo para o estado gasoso, certo? Como é que eu chamo esse processo, essa transformação física? Líquido para gás, eu vou chamar de ebulição, que ele está fervendo a temperatura de 100 graus Celsius, ou aproximadamente 100 graus Celsius, depende da pressão. Então, ebulição. Se fosse roupa no varal, seria vaporização, lembra? Ebulição. Fervura não é um fenômeno, tá? Tá fervendo lá, mas não é uma transformação. Isso que eu quis dizer. Ferro fundido. Fundido, tá? Não é outra coisa. Eu tenho ferro sólido. Meu S vai parecer um 5 sempre. Que ele vai passar para o estado líquido. Tem ferro líquido, professor? Tem. A temperatura é muito alta, mas a gente consegue deixar o ferro líquido. Então, estou passando do estado sólido para o estado líquido. Lembra que eu falava lá da fusão? Não sei se é da época de vocês, mas do Dragon Ball. Não tem nada a ver, mas é isso aí. Então, fusão é quando a gente muda de sólido para líquido. Beleza? Fundir. Então, fusão e fundimento é tudo a mesma coisa. Então, fusão de fusão. No caso aqui, a gente já desqualificou essa aqui, né? Gelo seco voltando a CO2. Então, eu tenho um sólido, que é o gelo, voltando a CO2. Olha, informação importante. Gasosa, ele está no estado gasoso, tá? Sempre que tem um Gzinha de gás, L é de líquido e S é de sólido. AQ é aquoso. A gente vai falar de simbologia depois. Então, é sólido indo para o estado gasoso. Quando ele passa direto do sólido para o gás e não passa pelo líquido, a gente chama isso aqui de sublimação. Tá? Sublimação. Prof, tem ressublimação aqui. Ressublimação é o contrário, tá? Isso aqui é ressublimação. Nossa, não vai dar boa escrever. Dá pra entender alguma coisa? Aí, isso aí. Tudo bem? Então, a nossa alternativa correta vai ser
Aqui a gente marcou tudo. Então, a água fervendo, ele muda de líquido para gás, ebulição. Ferro fundido de sólido para líquido, fusão. E de sólido direto para gás, sublimação. Alternativa A. Talvez tenha na apostila alguns erros de gabarito, tá? Mas podem confiar aqui no que eu tô fazendo. Agora ficou tudo pintadinho. Exercício 5. Considere os fenômenos seguintes. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre a liberação de gás. Beleza. Ao se colocar água oxigenada sobre uma ferida, ocorre efervescência. Através de um canudinho para refrigerante, ao soprar água de cal, ocorre turvação. Tem uns nomes esquisitos, né? Ao se colocar fermento na massa de pão, observa-se, pouco tempo depois, a expansão da massa. Quando se deixa cair sobre a língua gotas de limão, tem a forte sensação de sabor de azedo. Então, o que ele quer aqui? Ele quer saber quais desses 5 afirmativos aqui são fenômenos físicos. Então, vamos lá. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre a liberação de um gás. Se estou abrindo a garrafa de refrigerante e libera gás, está liberando gás porque aconteceu alguma reação química ou porque tinha gás lá dentro? Porque tinha gás lá dentro, não é porque aconteceu nenhuma reação química quando entrou em contato com o ar, tá? Ele já estava lá, eu só liberei porque o gás ele é expansivo, ele está em constante movimento, uma agitação muito alta, então ele sempre quer ser liberado, tá? Então a primeira aqui a gente tem um processo físico, ele só liberou o gás, ele só saiu para fora. Ao se colocar água oxigenada sobre uma ferida, ocorre efervescência. Efervescência é a mesma coisa que liberar um gás, de certa forma. Nesse caso aqui, eu tinha água oxigenada que era líquida, minha ferida que estava de boas lá, doendo, e coloco numa outra lente de ardência, ele vai enfervecer. Então esse não era o estado original dele, ele se transformou em outra coisa. Então isso aqui é um processo químico. Fenômeno químico. Através de um canudinho para refrigerante, ele vai pegar uma água com cal e vai começar a soprar lá dentro. Quando a gente sopra dentro de qualquer coisa, a gente está liberando CO2. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho água com cal, o cal é cálcio e oxigênio, óxido de cálcio. Então, eu tenho H2O mais CaO e vou reagir com CO2. E ele fala aqui que ocorre a turvação. Turvação a gente sempre usa para quando ele está formando um sólido. Só que a gente não consegue enxergar o sólido em si, ele só fica esbranquiçado, a solução. Então está acontecendo um fenômeno químico aqui. O CO2 que a gente está soprando vai reagir com o cal e vai formar carbonato de cálcio, que é em água insolúvel, então por isso que ele vai turvar. Afirmativa 4. Ao se colocar fermento na massa de pão, observa-se pouco tempo depois a expansão da massa. Tinha gás lá dentro do meu fermento de pão, que daí eu liberei dentro do pão e ele começou a sair? Não é igual refrigerante. Lá o que acontece? O fermento de pão ele vai reagir com os ingredientes do meu pão e vai liberar. Lá no fermento de pão tem o bicarbonato de sódio, que tem o CO3, que vai se transformar em CO2. Então o bicarbonato, além de liberar outras coisas, libera CO2, que é o que faz a massa crescer. Então esse é um processo químico também. Quando se deixa cair sobre a língua, gotas de limão têm a forte sensação de sabor da azedo. É uma coisa que eu consigo identificar pelo sabor. Então, eu estou identificando que é limão. Ele caiu lá na minha língua, ele deixou de ser limão? Não, ele continua sendo limão, por isso que eu consigo sentir o sabor da azedo. Então, esse é um processo, um fenômeno físico. Processo não, fenômeno, tá? Beleza, galera? Ficou tranquilinho? Deu para entender? Que um é quando eu transformo em outra coisa e o outro é só quando eu... No caso aqui, eu só reparo uma característica dele. Então, aqui nossas afirmativas, que são fenômenos físicos, é a 1. A única tem um aqui, um aqui, um aqui. E a 5. Então, o único que tem 1 e 5 é a alternativa E.
beleza? Então, vamos lá, questão 6. Relacione as propriedades específicas, coluna B, que justificam o uso dos seguintes materiais. Coluna A. Então, na coluna A, a gente tem o vidro para fabricação de para-brisa, cobre na fabricação de fio elétrico, aço inoxidável na fabricação de talheres e borracha na fabricação de pneus. Então, todos que estão aqui seriam o nosso corpo da matéria e aqui o objeto em si que eu quero utilizar. Então, vamos tentar relacionar com a coluna B. A coluna B, na alternativa A, ele fala resistência, oxidação, tenacidade e maleabilidade. A única coisa que eu sei que não resiste à oxidação é o cobre, beleza? Então, o cobre não entraria aqui. Tenacidade. Tenacidade é quando é alguma coisa muito resistente, muito difícil de quebrar. Vidro já não se encaixa aqui, concordam? Então, a gente eliminou o vidro e o cobre. Maleabilidade. Maleabilidade eu consigo ter com a borracha. É fácil transformar a borracha em outro. Maleabilidade a gente diz quando a gente consegue transformar ele em outro objeto. A gente pega o corpo e consegue transformar facilmente em outro objeto. Borracha é razoavelmente. E aço inoxidável também. Então aqui vou deixar em aberto. A letra B. Sólido. Todos eles são sólidos. Impermeável e maleável. Qual desses aqui, no caso, para-brisa, fio elétrico, talher, pneu, que eu vou querer que seja sólido, impermeável e maleável? Fio elétrico em si, vamos ver. Letra C, maleável, macia e durável. Qual que é o único aí que é macio? Razoavelmente macio, né? Perto dos outros. O único que a gente tem que é macio é a borracha. Essa questão aqui é uma que vocês têm que analisar tudo, tá, gente? Porque pode ser que confunda. Então, o único que é macio, que é maleável, que a gente consegue malear, todos eles vocês vão ver, quase todos eles vocês vão ver que são maleáveis. Que é macio e é durável, que dura bastante tempo, a coisa que a gente tem é a borracha, beleza? Então, o que vai ser maleável, macio e durável é a borracha. Então, é o 5. Letra D. Dúctil e bom condutor de corrente. Quem que é o único que é bom condutor de corrente? O aço inoxidável é razoavelmente condutor, mas não é tão bom condutor quanto o cobre. Beleza? Então, o que a gente vai usar são os para fio elétrico, que já tá meio aqui na cara, né? A gente vai utilizar o cobre. Que ele é dúctil. Dúctil é que conduz. Tá? Mais ou menos a mesma coisa. Aí faltou. Tá, a gente marcou o 2 e o 4. Sólido, impermeável e maleável e resistente à oxidação. Quando eu quero algo resistente à oxidação, normalmente a gente está falando de um aço inoxidável, porque ele é resistente à oxidação. E eu consigo transformar ele facilmente, beleza? Então aqui a gente está falando do aço inoxidável. É uma questãozinha meio abrangente, na verdade. E aqui sobrou que é o vidro, que a gente quer o vidro para-brisas para ser impermeável, para não entrar água dentro do carro. Tranquilo? É uma questão meio, tipo, de que você acha mais óbvio que seja, no caso. Entenderam? Tranquilinho? Então, resistente à oxidação vai ser o aço inoxidável, sólido e permeável vai ser o vidro, maleável, macio e durável vai ser borracha, fabricação de pneus, dúctil e bom condutor vai ser o cobre. Dúctil é quando a gente consegue transformar ele também, tá? Então, vamos lá para o exercício 7. Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo certa massa de hidróxido de sódio em 600 ml de água, originando-se um novo volume de 620 ml. Qual será a massa do soluto
presente nessa solução. Daí ele dá a densidade da solução e a densidade da água. São várias informações, né? Quando aparece várias informações, você já fica bem doidinho. Então, o que aconteceu? Ele preparou uma solução. Esse exercício aqui, ele tem mais a ver lá com a frente B de vocês, mas eu trouxe aqui só para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça com a formulazinha da densidade. O que vai acontecer? Eu tenho a densidade da água, tenho o volume de água, e tenho a densidade da solução e o volume da solução. Só que ele quer saber a massa de soluto. Então, eu tenho densidade, volume e quero saber a massa. Qual que é a formulazinha de densidade? É massa sobre volume. Beleza? Se ele quer saber a massa de soluto, quem que é o nosso soluto? É o que a gente adiciona na solução. Nosso solvente vai ser a água. Ele quer saber a massa de hidróxido. Primeira coisa, o que a gente consegue achar com essas informações? Eu tenho a densidade da solução e o volume da solução. Eu consigo achar a massa da solução. E tenho o volume do meu solvente e a densidade do meu solvente. Então, eu consigo achar a massa do meu solvente. Se eu pego a massa da solução e diminuo da massa do solvente, eu acho que é a massa de soluto. Porque a massa de solução, massa da solução, meu Deus. A massa da solução é igual. Deixa eu tentar escrever uma coisa aqui. Nossa, ficou pior. É igual a massa de água, que é meu solvente, H2O, mais a massa do meu soluto, que é Na. Nossa Senhora. Dá pra entender, né, gente? Tá super perfeito aqui, tá maravilhoso. Com a massa do meu soluto, que é hidróxido de sódio. Então, vamos primeiro, daí vocês veem a ordem que vocês querem fazer. Então, a formulazinha da densidade é essa, sempre relaciona. A própria unidade da densidade já dá a fórmula, que é grama por ml. Então, é massa por volume. Porque nossos volumes estão todos em ml, então não preciso transformar ninguém. Eu vou primeiro calcular a massa de água. Então, a densidade de água é 1 grama por ml. Para eu descobrir a massa de água, vou colocar aqui H2O, divididos pelo volume de água, que é 600 ml. 600. Quanto que vai ser minha massa de água? Minha massa de H. Vou colocar só um H. Nem o H tá indo. H2O vai ser 600 vezes 1, que dá 600. Então, a massa só de água é 600 gramas, porque se eu pego 1 ml de água, eu tenho 600 gramas de água. 1 ml. Se eu pego 1 ml de água, eu tenho 1 grama de água. Se eu pego 600 ml, eu vou ter 600 gramas, tá? Podia ser uma regrinha de 3 ou de cabeça mesmo. Aí, a densidade da minha solução, que é todo mundo junto, é 1,19. Certo? Pior que desenho de criança aqui. Eu consigo achar, então, a massa da solução divididos pelo volume da solução, que é 620 ml. Se tivesse em unidades diferentes, a densidade e o volume eu teria que transformar para ficar unidades iguais. Então, a massa da minha solução vai ser igual 620 vezes 1,19 dá 737,8 gramas. Então, essa é a minha massa da solução, essa é a minha massa de solvente. Para achar a massa do soluto, é só fazer S menos S. Então, 737,8 menos 600. Tá calculando errado. Vai dar 137,8. Beleza? Diminuir aqui. É só diminuir de 600
Já tá tirando o 100 da frente. Vai dar 8, 7, 3, 1 e a virgulinha. Tranquilo? Parece muito difícil, mas é bem tranquilinho essa questão. Bem facilzinha. Vocês conseguem desbancar um monte de gente, porque tem um monte de gente que vê um monte de informação. Ah, eu não sei o que eu faço com tanta informação desse. Mas é só você separar. Separa o que é soluto, o que é solvente, quem que eu quero achar, como é que eu consigo achar ele. Tudo bem? Alternativa B é a alternativa certa. Pro último, o vídeo vai ficar gigantesco. Vamos lá, exercício útil. Eu vou deixar com marca-texto mesmo, porque aqui tem bastante informação, mas esse aqui é o anterior. Vamos lá. Em uma indústria, um operário misturou inadvertidamente polietileno, policloreto de vinila, que vocês conhecem como PVC, e poliestireno, limpos e moídos. Então, o que ele fez? Ele tinha um monte de resto de vários polímeros aqui e misturou tudo moidinho. Só que para fazer a reciclagem desse material, precisa deles separados, né? Para recuperar cada um desses polímeros, utilizou o seguinte método de separação. Jogou a mistura em um tanque contendo água, que tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico ou por ml, que a gente já viu, separando então a fração que flutuou daquela que afundou. Depois recolheu a fração B, secou e jogou em outro tanque contendo solução salina, que é 1,1 grama por centímetro cúbico, separando o material que flutuou, fração C, daquele que afundou, fração D. Aí aqui nos dados ele dá que as densidades do polietileno varia nessa faixa, do estireno varia nessa faixa e do cloreto de vinila varia nessa faixa. Ele quer saber o que ficou na fração A, o que ficou na fração C e o que ficou na fração D. Esse daqui a gente tem que montar um desenho. O desenho facilita a vida. Eu vou desenhar de azul. Então vamos lá. Primeira coisa, ele tinha lá a misturinha com os 3 e jogou dentro da água, certo? Então lá ele pegou e jogou dentro da água. O que aconteceu? Ele falou que quando ele jogou dentro da água, teve uma porção que flutuou e ficou por cima da água e uma fração que afundou aqui embaixo. O que foi essa fração que flutuou? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que vai flutuar em cima da água? Quem tiver densidade menor que a da água. Quem que é o único que tem densidade menor que a da água? O polietileno. Então, a minha fração A aqui é o polietileno, etileno, perdão. Eu estou misturando o nome de todo mundo. O meu A aqui, minha fração A vai ser o polietileno, que ele abreviou como PE. O que sobrou aqui no fundo? Sobrou os outros dois que afundaram porque tem densidade maior que da água. Então, aqui a fração B, que ele chamou, é o PVC. Podia dar para escrever aqui, né? Com caixa de texto, seria bem sensacional. E o poliestireno, que é o PS. Aí, como ele já separou um, tem os outros dois ainda para separar. Então, ele pegou essa fração B e jogou em outro tanque. Vou fazer um tanque vermelho agora, desse aqui. Nesse tanque tinha uma solução salina de densidade 1,1. Vamos trocar de cor de novo. Vai ter uma parte do material que flutuou. Então, a parte do material flutuou, que é a fração que ele chamou de C. Maravilhoso. E uma parte que afundou. Que afundou, ele chamou de D. Se a minha solução aqui tem 1,10 gramas por litro, quem que vai flutuar? Quem tem a densidade menor que isso.
O poliestireno é menor e o policloreto de vinila é maior. Então, o poliestireno é quem vai flutuar, que é o meu PS. E o policloreto de vinila, que tem densidade maior que a da solução salina, vai afundar. Então, vai ficar lá no fundo, que é o meu PVC. Viu? Parece muito difícil, mas é super tranquilinho, não precisa nem calcular nada, é só analisar as informações. Então a fração A vai ser o polietileno, polietileno. Minha fração B ele não pede, porque é até uma mistura, né? Minha fração C é a que boiou, que é o poliestireno. Esses nomes tudo igual, né? Vira confusão na cabeça. E a porção D, que é quem afundou, é o PVC. Então, o que dá a alternativa certa pra gente é a letra A. Beleza, pessoal? Esses são todos os exercícios. Espero que não tenha ficado gigantesco. Qualquer coisa vocês vão pulando. Agora no final vocês não vão saber disso, mas a próxima vocês já sabem, tá? Espero que tenha ajudado vocês. E bons estudos. Até a próxima aulinha de Química. Beijo!